Misericórdia, querido! Tá começando mais um episódio do podcast. Pode chegar! Bora! Bora fazer dar certo o dia de hoje? Estou aqui recebendo hoje, no nosso podcast, um produtor musical mega ultra super W Powerful. Como aprendi com ele, maravilha, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Felipe Oliveira, produtor musical. Vamos conhecer a sua vida, sua história, seu trabalho. Pode chegar, Felipe. Prazer, professor. Muito obrigado. Vamos conversar aí. Vamos bater esse papo aí, vai ser super legal. Coração aberto? Total, sempre. Maravilhoso? Com certeza. 100 horas pra acabar, né? 100 horas pra acabar. 100 horas pra acabar? Não. Vamos começando aqui então para bater esse papo maneiro. Quero te lembrar que nós estamos aqui nos estúdios Norte Estúdio, @norte com TH, estúdio.com, tá ok? Você pode acessar lá, pode também acessar o Instagram. Estamos localizados na Rua Coronel Cerrado, número 1000, prédio Centro Empresarial, sala 517, a rapaziada do Norte Estúdio, ó, beleza. Outra coisa, só para lembrar você que o nosso podcast, além de ir para o nosso canal no YouTube e ter os cortes também no Instagram, também é transmitido pela TV Missão Cidades, tá ok? Você que está acompanhando a TV Missão Cidades, um dos maiores sucessos da internet, lançado no último mês de setembro. Aqui, ou pode chegar, você vai acompanhar esse episódio e todos os outros também na TV Missão Cidade. Felipe, fala pra gente como é que começou a sua identificação. Como é que você descobriu que era músico? É assim, se descobre ou as coisas acontecem de ordem natural? Muito boa pergunta. Primeiramente é prazer estar aqui com todos vocês, com o querido, toda essa equipe maravilhosa, silenciosa e extremamente capaz, meus amigos também, meu pastorzão. E, na verdade, eu acho que a maioria dos músicos cristãos, né, que já nasceram do lar cristão, acho que já vivem isso de berço. Geralmente, minha história não é muito diferente da de muitos outros milhares, de ter essa identificação já cedo, ter uma família que já é ligada à música. Meu pai já era ligado à música, então minhas maiores lembranças são dos meus pais chegando atrasado no culto e ministrando louvor, com meu pai com a guitarra, minha mãe cantando, e já eu pequeno, e com instrumentos, com batera, coisa assim. Já inserido, né? Já totalmente inserido, já vivendo esse mundo, porque meu pai principalmente sempre foi envolvido com música desde a adolescência. Então, já adulto, ele tinha um projeto missionário muito bom, muito grande já também. Era uma banda, mas tinha um propósito evangelístico. Então, era aquela coisa meio que, quase que hippie, de botar uma galera dentro de um ônibus e partir com a banda, fazendo cruzadas de evangelismo em praça. Aquela coisa bem mais artesanal, né? Tipo assim, de botar a mão na massa e vambora. E eu tenho lembranças disso, mesmo sendo uma criança pequena, de 3, 4, 5 anos. Lembro dos eventos que meus pais participavam, financiavam, produziam. Naquele período, né, sem acesso à gama de informações total, que nós temos hoje, então a divulgação não, era muito mais custoso, muito mais... Início dos anos 90. Eu sou de 90, assim, tenho essa cara, mas sou meio velho já também. Então era no início dos anos 90, assim, o primórdio dessa cultura, assim, também, né? Principalmente, assim, de bandas e estarem... Somente da música cristã, que a nossa música, a gente pode conversar isso mais pra frente, a nossa música, ela é mais recente, ela não é nosso mercado, nossa indústria musical, ela não é tão nova, né? Ela já é ela é nova, comparada à música secular, né? Então, a profissionalização... A atenção atribuída ao mundo gospel, ela é muito recente, muito né? recente, muito recente. Se você parar para pensar, a indústria da música não é uma indústria tem menos de 100 anos, tem menos de 80 anos, tem menos de 70 anos. A indústria da música gospel é mais recente ainda. Assim. Aí você fala de um âmbito nacional, brasileiro. Total, um âmbito mundial, na verdade. Eu ainda sinto hoje, principalmente na música gospel, eu ainda sinto hoje uma influência muito grande da música americana. Sim. Né? Aí você acredita que a gente ainda não gerou uma identidade da musicalidade gospel nacional? Sim e não, de uma certa forma. Porque tanto isso a gente pode botar isso na música secular também. A nossa cultura, no geral, cultura que eu digo a nível teatral, a nível comunicação e entretenimento, ela é formada
por 1 zilhão de culturas externas, assim, outros países, outras nacionalidades, outras culturas, ela é super influenciada, e isso acaba atribuindo na música também e automaticamente na música gospel. Eu ainda acredito, e não sendo extremamente otimista, acredito que o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para você fazer música. Porque diferente de outras culturas, você vai para a Europa, alguma coisa assim, é muito difícil você ter uma tabela de estilos musicais tão ampla quanto o Brasil é. Muito gênero. Né? Muito gênero. Muito gênero, muito subgênero, porque quando você categoriza, vamos botar, pega um fã qualquer, um consumidor de música qualquer, se você falar que você é fã de música sertaneja, você já está sendo vago, porque você tem a música sertaneja, ela é do norte ao sul e ela é diferente do norte ao sul. Se você Além das suas particularidades, né, de estado a estado, ela ainda tem as suas influências. Tem a música sertaneja, tem a música caipira sertaneja, Sim. tem a música sertaneja universitária, suas vertentes. Vários subgêneros. E várias formas de se tocar. Se você pegar um músico profissional, um cara que toca sanfona do sul, ele é um sanfoneiro diferente do sanfoneiro do nordeste, do sanfoneiro que toca no centro-oeste. É totalmente diferente o jeito de tocar. Ele é especialista em determinados estilos de formas totalmente diferentes. Isso a gente está falando só da música sertaneja. E a gente pode categorizar. O forró é um outro universo. Música brega é um outro universo. E pode-se dizer que são subcategorias dentro de uma música só. Uma coisa muito interessante que eu identifiquei na nossa musicalidade gospel, porque no Brasil, praticamente todos os gêneros, eles são inseridos no gospel. Diferentemente fora do país. Fora do país nós temos aquele padrão. Né? Um padrão gospel, faz um pouquinho para um black, faz um pouquinho uma R&B. Mas aqui no país não. Aqui tu coloca funk, você coloca rock, você coloca sertanejo, você coloca forró. Tudo dentro do gospel. Né? Sim. Primeiro, justamente por isso, pela nossa policultura, né? E que a música gospel, principalmente nos Estados Unidos, vamos botar eles como um padrão, é literalmente um estilo musical. Ela não é exatamente uma música religiosa. Então, quando você fala, se você for pegar um álbum de um artista R&B, por exemplo, você vai ver que ele tem influência da música, o produtor vai dizer que ele tem influência da música gospel. Eu tava vendo um documentário, o produtor de uma das músicas da Demi Lovato, que é uma artista secular, música pop, e o estilo da música que ele baseou o instrumental é o da música gospel. E traduzindo, o que significa? Que significa as progressões, o estilo. Você vê uma raiz black, você vê uma raiz da música descendente dos negros, que foram pautadas em base de blues, jazz, do rock mais clássico. Então, a música gospel lá fora não é uma... Como é que eu vou dizer? Não é um público. É um estilo. É um estilo, é diferente. Aqui a gente interage da forma como ela fosse um público. Quando você fala nossa música gospel, você está falando do público cristão. Do público... Aqui é uma segregação maior do que fora. Né? Exatamente. Lá é exatamente um estilo. Se você for falar música gospel lá fora, é um estilo. Eles já vão associar vocês àquela música mais carregada de vocais mais naipes, mais super encorpado, melismas e etc e tal. E você vê isso agregado dentro de várias músicas seculares. Isso é uma forma natural, é como eles olharam a música e como a música na verdade cresceu. E no Brasil já não. No Brasil a gente música gospel é literalmente a música para esse povo cristão que consome esse tipo de música. Agora, falando em um possível preconceito que nós temos no nosso país, o rótulo música gospel te incomoda? Não me incomoda. Eu entendo no aspecto de somos uma indústria e isso é um fato, não necessariamente é uma opinião. Somos uma indústria porque temos profissionais, temos um nicho, temos um público que eu arrisco dizer estamos no nosso melhor momento. Isso não quer dizer que não tenhamos falhas. Uma coisa não está ligada à outra. Mas estamos no nosso melhor momento. Eu digo isso agora como cristão, não como profissional. Porque nunca se teve tanto acesso à música gospel pelas pessoas que não necessariamente são cristãos como se tem hoje. Você vê... Não é difícil você ver, sei lá, numa roda de samba,
em alguma coisa, se levantar essa bandeira, se cantar uma música, se regravar música de Regis Danese, regravar uma música de um cantor, ou viralizar um cantor cantando em casa que estava ouvindo um artista. Então isso há 15 anos atrás era impossível. Os artistas seculares, me perdoe o termo mundano, né? Eles perderam a vergonha de assumir o seu gosto pelo gospel, né? Total. Até por vários aspectos, tanto musical, pela riqueza que a nossa música gospel tem, da nossa música cristã tem, e que sempre vai ter, e é natural, e pela mensagem que carrega, né? Na verdade, em períodos de trevas, a luz sempre vai prevalecer. Fato. Então, por isso que eu enxergo esse momento como o nosso melhor momento. A nível de fatia do mercado, sendo mais técnico, a nível de share, assim, não é o nosso melhor momento. Já fomos topo de vendas, assim, a nível de ser consumido. Em períodos já fomos o segundo lugar, em períodos atrás. Você entende também que nós tivemos, mundialmente falando, um consumo completamente diferenciado ultimamente, né? Fato, e foi por isso. Nós saímos do consumo físico para o consumo digital. Sim. Digital. Sim. Então isso muda muita coisa, mudou verdade, muito o mercado. Né? Isso é o total motivo, na verdade. Nós éramos o topo de venda, assim, se eu não me engano, nos últimos estudos que eu fiz, segundo, terceiro lugar, assim, perdendo simplesmente para sertanejo. E hoje somos a 8º, 9º, 10º mais consumido. Por quê? E tem uma explicação por isso. Assim. E quando eu coloco música gospel, a gente engloba muita coisa, assim. Os padres, toda a música religiosa, vamos sacro. Dizer. Total. Então não era... era um espanto, assim, para algumas pessoas, os que mais venderam CDs em determinadas épocas, não serem exatamente uma Cassiane da vida, ou um Diante do Trono da Vida, mas ser o padre Marcelo, ou um padre... Fábio. E isso era fato, assim, entendeu? Seja... qual for o nosso subnicho dentro da música gospel, como a gente falou. Mas com a música migrando para o digital, isso passou por diversos quebra-molas, vamos dizer assim. Porque o público que consumia muito essa música, comprava muito CD, consumia muito esse artista, não migrou muito bem para o digital, que é o público mais velho. O próprio YouTube foi difícil para a nossa música, para o nosso público migrar para as plataformas digitais. Eu nem vou sinalizar, porque realmente aí a gente ainda tem um débito ainda existe grande. Um paradoxo muito grande com o povo. É muito, me perdoa o termo, mas a verdade é o nosso povo gospel é muito religioso ainda e tem dificuldade de aceitar uma certa novidade, demora a assimilar algumas novidades. Sim, e na verdade até o nosso mercado também não estava muito preparado para isso, assim, também. Os artistas demoraram a entender isso, e eu entendo essa linha de pensamento, porque mesmo eu não tendo vivido esse ápice do mercado cristão, seja lá qual for, mas da época física, mas eu tenho um relacionamento com pessoas que viveram, e eu sei que é um baque muito grande. Uma outra forma de pensar, uma outra forma de conduzir, uma outra forma de produzir. Era uma base de calendário muito diferente do que é hoje. Então, por exemplo, eu sou um cantor, nós somos um ministério, uma gravadora, então a gente ia parar para selecionar um repertório, dentro de 3, 4, 5 meses produzir e gravar, para depois de 2 meses lançar e trabalhar esse álbum, CD, seja lá o que for, por 2 anos. E hoje não existe mais isso. Né? Hoje fiz trabalho com artistas da gravadora Toda Music, por exemplo, amigos que estão lá produzindo, gravando e tudo mais, e é um ritmo muito mais energético de gravação, produção de conteúdo. Então, por quê? O consumo de música simplesmente mudou. Isso não é nem novidade mais, nem é um assunto novo. O público mudou, tudo mais mudou. Um álbum, se fabrica EPs, né? Sim. E quando se fabrica EPs, faz a tendência não de necessariamente lançá-los de uma vez, mas você tem um conjunto de música para um determinado período. Eu tenho 4 canções, então eu tenho 5 meses para lançá-las, para entregá-las ao povo, lançar trabalhá-las, criar uma base de fãs, uma base de audiência que tenha absorvido esse conteúdo, para assim estar criando as minhas camadas, lançando outros e tudo mais, e collabs, e trabalhos em playlists e trabalhos em lançamento. Então é uma nova linha de estratégia, tão forte e pesada quanto, mas totalmente diferente do que era feito antigamente. Entendeu? Do seu ponto de vista, aí eu falo de um ponto de vista de um consumidor, de um amante da música, né?
não de um profissional, porque de um profissional a gente vai entender. Uhum. Essa mudança drástica que houve no mercado fonológico, né, de música, num contexto geral, todo progresso ele tem sempre bom, mas alguns progressos a gente demora a assimilar. Uhum. Você preferia o formato antigo ou o formato atual? Vou colocando assim, em peso, Sim. né? Porque assim, o formato antigo, você comprava às vezes um CD, Sim, que sim. você curtia 2, 3 músicas e o restante do CD tu ficava pra lá. Tem Agora as suas falhas, né, tem as suas falhas. Mas qual era o formato que mais te agradava como consumidor? Como consumidor, eu cresci nesse formato, né? De consumir um álbum, consumir um artista por aquele período, de ficar super ansioso para um novo álbum, para uma nova tendência. Gerava uma Cresci expectativa. nisso, mas trabalhei nesse atual. Comecei a ter meus trabalhos, a produzir e tudo mais, nesse formato mais atual. Então, eu tenho essas duas vertentes. Como consumidor, realmente eu gostava de ter um álbum e tudo mais, mas eu entendo totalmente hoje que ser um artista preso nesse modelo antigo é uma receita para o fracasso. Fato. Isso, como que não falei antes, não é uma opinião, isso é um fato mesmo. Assim. E eu já pude lidar com artistas que são incríveis e que fizeram trabalhos incríveis, que têm problemas já se adaptar a esse novo formato. O que é um problema, porque nunca vai voltar. E querendo ou não, porque eu tive uma surpresa, não sei nem se conversei com o amigo. A palavra é até pesada, mas acaba se tornando, se não mudar, fica obsoleto pro mercado. Total. É um mercado novo, é um público novo, é um público totalmente diferente. Eu pude lidar com eu tive uma experiência muito legal e achei estranho, assim, pra mim foi engraçado, mas foi uma experiência muito legal que esse ano eu levei minhas filhas se eu não me engano, na Bienal do Livro. E foi muito especial esse dia, porque não só pela experiência da família, aquela coisa toda, mas foi legal onde eu vi que o livro não precisou se modernizar. É fantástico isso. É muito louco isso. A Bienal do Livro esse ano teve recorde de público, de vendas. Eu tive amigos que são escritores que venderam 2.000, 2.500 peças, 2.000 livros lá. E eu voltei com essa indagação, tipo assim, como é que o livro não precisou? Porque essa coisa de livro digital não aconteceu. Não vingou. Então, eu ainda tenho, eu particularmente ainda tenho essa dificuldade. Eu não consigo ler um livro digital. A Bíblia mesmo, eu tenho dificuldade de lê-la de ordem digital, sabe? Eu tenho que sentir o papel em mãos. Sim. Eu não sei. Não, e não mudou. Eu pensei que. Eu também pensei que isso iria se modernizar, mas acabou que não aconteceu. E eu queria muito que talvez a respeito dos CDs, dos materiais físicos, tivessem um pouco ainda, pelo menos um público saudosista em relação a esse tipo de conteúdo, né? Tivesse tanto o mercado digital quanto o mercado físico e tal. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Tem muitas circunstâncias que precisariam... Teve um período ano passado que uma banda japonesa, isso foi muito específico, resolveu lançar um material físico e foi um sucesso de vendas. Ela vendeu 80.000 cópias, mas é um caso super, ultra, mega isolado. Assim. Não vai virar uma regra. Não vai virar uma regra. Não vai virar uma regra. Hoje em dia nós estamos com essas novidades todas, com a tecnologia, nós estamos diminuindo a quantidade de itens que carregamos. Total. Ninguém mais tem nem aparelho para se ouvir. Sim. A gente fala que, já que a gente está falando do mundo cristão, a gente tira pela igreja. Sim. A dificuldade de se ter agora uma oferta em espécie na igreja é quase que nula. É Pix, sabe? E há pouco tempo atrás, poxa, máquina na igreja. Sim, mas a população não anda mais com espécie. Não, a gente precisa se adaptar, né? O consumidor mudou. O consumidor mudando... Não há jeito de como interferir nessa tendência. Não seria um passo para trás, de uma certa forma. Então tem coisas que vão ficar igual a fotografia no fundo da gaveta, né? É isso. Tu pega, olha, que legal, que bacana, mas deixa lá. E o material físico, eu acho que nem isso mais se tornou. Eu acho que ninguém mais tem o material físico nem para ser colecionador de uma certa forma, né? Eu acho que para ser um peso ou alguma coisa, acho que nem a época de CD, vinil, então. Legal, gente. Estamos conversando aqui com o nosso amigo Felipe, produtor, e queremos saber muito mais coisas dele e você vai ficar por dentro de tudo, tá ok?
que está acompanhando conosco no Pode Chegar. Deixa eu fazer uma pergunta muito interessante. Felipe, você contou que começa, então, há muito tempo atrás, seguindo seu pai, observando o que seu pai fazia, o que sua mãe fazia. Então, você veio de uma família extremamente musical. E para você foi muito pesado assumir uma responsabilidade ou se tornar músico? Você, claro que por influência do seu pai, mas você tem alguém na sua família bem sucedido na ordem musical, e daqui a pouquinho você chegou a ficar com medo, assim, será que eu vou conseguir suprir aquilo que o meu pai fazia? Será? Sim. Na verdade, foi meio que natural. Quando mudou a chave, né, de ser algo que apenas fazia por hobby, alguma coisa assim, para ser algo profissional, foi muito natural, assim, já tocava e começava a produzir desde adolescente, e meus pais sempre investiram e apoiaram nisso. Acabou que pude evoluir a um ponto onde as oportunidades começaram a aparecer, e migrar isso assim para algo financeiro não foi muito difícil, assim. O que foi mais difícil foi realmente trilhar o caminho no ponto disso ser confortável, porque realmente não teve uma pessoa ligada à minha família ou à rede de amigos que seguir esse caminho profissionalmente falando, né? Tipo assim, não tem uma faculdade, não tem um... Até porque a faculdade de música não significa uma carreira sólida. Do mesmo jeito como a faculdade de qualquer outra profissão. Você não tem exatamente um plano de carreira. Então, acho que o lado empreendedor precisou aflorar mais, do mesmo jeito que precisaria aflorar se eu fosse um mecânico, se eu fosse um pediatra, se eu fosse qualquer outra profissão, entendeu? Então, eu via em mim a função músico bem equilibrada, mas precisei me aplicar como empreendedor para tirar isso do papel. Eu gosto de deixar sempre esse recado, é uma palavra que eu uso muito. Você está preparado para ser abençoado? Por exemplo, o Felipe ele tem o dom, tem referências na sua família, só que ele entendeu que ele tinha que se preparar para que o seu dom pudesse desenvolver mais e hoje pudesse ser o seu sustento. Sim. Né? Tem gente que tem o dom, mas não quer se preparar para ser abençoado. Não é? Sim. E aí eu gostaria que você pudesse deixar um recado para essas pessoas que estão nos acompanhando, Felipe, que até tenha o dom, mas que às vezes fica assim, poxa, por que eu não consigo? Poxa, eu fui o melhor da minha turma, todo mundo diz na minha igreja que eu toco muito bem, mas por que eu não consigo romper? O que falta para essa pessoa romper? Acho que primeiro você ter essa convicção, né? Essa vontade e esse desejo e a garra, porque isso vai fazer você não vai te deixar desistir por qualquer desafio que for aparecer, né? Se espelhar em pessoas que tiveram o resultado que você quer chegar, isso é super importante. Então você ter referências boas, ter referência de pessoas que tiveram o resultado que se parece com o que você quer e se espelhar nelas, copiá-las literalmente, é o segredo do sucesso. E ter Deus totalmente alinhado ter você totalmente alinhado com os planos de Deus. Porque não existe plano de sucesso no qual você não tenha Deus incluído. Então eu vejo isso muito pautado sobre o que eu sigo como família, com minha esposa e minhas filhas. Então, onde todos os meus planos, meus projetos, ideias, tudo está alinhado com a minha família, automaticamente com os meus pais também, que são meus mentores. E também ser bem seletivo na hora de escolher seus mentores, porque você vai precisar de mentores. Ser bem seletivo mesmo, assim. Como eu falei, ter pessoas que alcançaram o sucesso que você considera sucesso, que não é só sucesso financeiro, né? Sucesso de legado, de história. Então, eu acho que esses são os principais pontos, assim, e que é o que eu conduzo na minha vida hoje. Tem alguma canção que te faz viajar no tempo, que te leva ou à sua infância, ou um dia especial da sua vida? Existe alguma... Você ainda tem essas... Com certeza deve ter. Músico não pode perder a sensibilidade, senão ele deixou de ser músico, né? Sim. Então tem alguma canção que aguça a sua sensibilidade? Sim, por minha adolescência e juventude, tanto eu quanto os meus pais, a gente congregou no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, e é um projeto mais recente no qual eu trabalhei, e que teve esses dois pilares que eu digo, de ter um aspecto mais de infância, adolescente, de
ser fã e ter esse momento nostálgico e ter essa versão mais atual, porque foi numa música que a gente gravou e eu pude ter o prazer de coproduzir junto com o Ronaldo Fonseca, que é a música Sobre as Águas, que hoje é a nossa música que a gente lançou nesse DVD que fizemos de Legado de 20 anos, regravações de canções clássicas, que é um projeto que já tem 20 anos. Então era uma música que tocou quando eu era adolescente e hoje pude participar do novo formato, de uma nova produção. E hoje já passamos, sei lá, de 20 milhões, 25 milhões de visualizações. E onde eu pude ficar com essa missão de dar uma nova roupagem. O Ronald Fonseca, que é o produtor que eu sou. Responsabilidade, né? Foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência incrível. Ele me deu essa missão, me empoderou para isso, de trazer essa nova roupagem, essa nova linguagem. Então misturou os dois. Essa oportunidade de fazer algo novo, de algo que eu gosto de fazer hoje, com algo que tem um significado muito, muito gigante, porque representa uma história, representa todo um legado que eu fiz parte como consumidor, né? Então foi incrível. E você agora me deixou muito feliz, mas também me arrasou comigo, porque você falou sobre as águas, né? E eu me lembro que eu curti bastante Sobre as Águas. Eu falei, meu Deus, Sobre as Águas tem tanto tempo assim. Tu falou, eu me lembro. Eu falei, gente, eu tô velho mesmo. E tá vendo que a gente não sente o tempo passar, né? Verdade, verdade. Eu falei, gente, essa música parecia de ontem. Parece. Mas assim, você fez um trabalho tão fantástico nessa nova roupagem que faz com que ela pareça tão atual como ela quando foi lançada, né? Eu vou fazer assim pra pensar que eu tô novinho ainda. Sim, faz parte. Eu quero mandar um grande abraço e muitas felicitações. Orei bastante pela vida do pastor Marcos Gregório. Sim, sim. Passou por um momento delicado. Sim, sim. E eu tenho uma particularidade, gosto demais dele. Ele não me conhece pessoalmente, mas eu passei um período da minha vida... eu fui ordenado pastor ali em Belfor Roxo. Pertinho lá. Pertinho. E eu cansei de ver... Olha como é que eu tô ficando velho, pastor Marcos Gregório. Pastor Marcos Gregório com a bicicletinha... Olha, você não vai lembrar disso. Ele com uma bicicletinha dessas de carga, na frente a caixa de som, e atrás da bicicletinha a esposa dele sentada de ladinho, ele pedalando e falando, hoje tem culto no ministério, é pra sentar, falando no microfone, pedalando, gente. E aí as pessoas, por que eu tô dizendo isso? Porque hoje as pessoas falam assim, poxa, ministério é pra sentar, o ministério gigantesco, o pastor Marcos Gregório, ninguém conhece a história. Sim. Eu estava em Belfor Roxo, ele passava nas ruas, que Belfor Roxo é uma cidade que é vizinha de Nova Iguaçu. E quando tinha culto do apacentar, ele andava naquela bicicletinha de carga, dessa que o pessoal veio de picolé na rua, pedalando com uma caixa de som na frente, a esposa atrás com um folhetim, né, evangelizando e falando no microfone, na caixinha, tem culto no ministério. É, não é? Sim, ele conta essa história. Caramba, rapaz. Aí, de repente, você vê assim, poxa, eu fico muito feliz em Deus com isso. Ah, que legal. Muito feliz em Deus, porque a gente vê que quando Deus tem propósito, né, você vai atrás, luta e Deus nos dá a vitória. Sim, até eu fui pego de surpresa quando a gente estava conversando sobre um novo projeto, onde o pastor e o Ronald Fonseca, que é o produtor, o Ministério Apacentar é dos inícios dos anos 90. Porque a gente acompanha essa história da banda, do projeto, do Toque No Altar, etc., que isso realmente tem 20 anos. Mas a igreja, o pastor Marcos e o trabalho que ele faz, já é bem antes. Bem antes, assim. Então, realmente tem essas histórias que ele compartilha. Não é história, é verdade. Verdade. Quando a gente conta, parece ser uma lenda, mas é verdade. Pô, é muito bacana. Então, vamos entrar nessa segunda parte da nossa entrevista, que é conhecer agora um pouco mais do seu lado produtor. Sim. Tá? Qual foi a primeira produção que você assinou assim? Falei, essa é minha. Essa jogaram deu medo na primeira produção? Eu falei assim, não, eu sou capaz, eu vou pra dentro. Não tive muito pra onde correr, porque eu acho que foi a bandinha da escola que só tinha eu mesmo pra fazer. Então, porque onde eu nem necessariamente sabia o que era produzir, assim, né? Então acho que não tinha muito pra onde a galera correr, assim. Então, e depois acabou que entraram várias. Daqui a pouco depois entraram várias e acabou virando um ritmo bem mais frenético, bem mais punk, né? De correria e de produção. E eu nem consigo... Acho que a primeira foi a bandinha mesmo. E depois, quando eu fundei o meu próprio estúdio, lá no Rio de Janeiro, realmente aí a coisa tomou uma demanda
muito maior, a nível industrial, vamos dizer, a nível de varejo. Então aí entra um outro ritmo, né? Vou fazer uma pergunta didática, porque Claro. a gente precisa... A gente entende que está falando num podcast que algumas pessoas não conheçam, talvez, algumas linguagens profissionais. Mas didaticamente, qual é o trabalho de um produtor? O que um produtor faz? No Brasil, a gente tem um conceito de produção musical que não necessariamente é o correto, mas é o que a gente faz hoje. Porque produtor musical é a pessoa que conduz o trabalho e a elaboração, a criação de um trabalho musical, um trabalho artístico. Não necessariamente só a parte da música. Mas aqui no Brasil a gente une dois profissionais praticamente num só, né? Que é a parte de produção musical e a parte de arranjador. Por quê? O meu trabalho hoje como produtor musical, e que é, como eu falei, né, essa síntese de informação, é pegar um cantor, o cantor me procurar, ele me procurar geralmente com um repertório ou não, e eu transformar e gravar e produzir aquele conteúdo, produzir aquela música, produzir aquele baseado num estilo, baseado no mercado, baseado no que a gravadora dele está pedindo, baseado no que o empresário dele está pedindo, ou baseado no que ele quer. Então, definir repertório, definir estilo, definir gravação, definir músicos, fazer o arranjo, escrever o arranjo, mixar e masterizar esse projeto. Isso é um trabalho de um produtor musical hoje, né? Digo assim a nível no Brasil, mas oficialmente produção musical e arranjador são dois trabalhos. Mas hoje a gente basicamente sintetiza esses dois trabalhos num só. A gente sempre dá um jeitinho de unir um pouquinho, né? Exato. Então é exatamente isso. O artista me procura, ou a gravadora, ou o empresário, para eu transformar aquela vontade, desejo, sonho, o trabalho em música. Então já começa a trabalhar junto com o repertório, ver a influência que o artista tem, as influências de que ele tem como ministro, como cantor, como banda, etc e tal. E ter aquele produto, né? Porque na música, por mais que tenha coisas que englobem vídeo, conteúdo, Instagram, aquelas coisas, a ponta da flecha é a música, e sempre vai ser, né? É a parte mais importante. Então, é aí onde a gente trabalha. Então, toda música ela tem a sua identidade própria, mesmo produzido pelo mesmo produtor, cada música tem a sua identidade? Sim, sempre. Como é que se faz essa identidade? Tudo começa pela visão do artista, mas às vezes a visão do artista precisa de uma direção, né? Precisa de um apelo de influência de um produtor de fora, um empresário, uma gravadora. Porque, ou às vezes, o artista pode não ter essa noção de tipos de timbres que usar, tipos de mercado público que ele quer atingir. Aí bate na tecla que a gente está falando no início, que nossa música cristã, mesmo ela ter um público específico, ela tem seus subgêneros. Então, pode ser uma música cristã, mas que tem mais influência de pop rock, seja mais congregacional, atingir mais o público mesmo cristão que consome a igreja, ou não, ela tem um aspecto mais moderno como worship, não, ela tem um aspecto mais congregacional, ou um aspecto mais pentecostal, ela tem aquela linguagem mais bleia mesmo, mais raiz, mais quente, ou não, ela é uma música de uma... É o produtor que identifica isso. Isso. E agora o trabalho do produtor, para tirar isso da cabeça do autor ou do cantor, geralmente quando o cantor ele é o compositor da música, ele já vai com uma ideia da música na cabeça. Sim. E aí que chega na hora de produzir, você na hora de produzir fala, caraca, a ideia é boa, mas vai ficar muito melhor assim. Sim. Acontece muito isso? Muito. Mas geralmente quando as pessoas me procuram é porque elas já ouviram o que eu já fiz, assim. Então elas já vão mais abertas e principalmente já querendo, na verdade, o que eu pude extrair em outros trabalhos, assim. Então, ou o artista tem as suas pequenas exigências que super são acessíveis, ou ele me deixa muito livre, assim, para surpreender, assim. E eu gosto, assim, quando tem essa liberdade, embora eu goste de fazer também muita coisa junto, assim, do artista, mas eu gosto de ter essa liberdade para surpreender no final, para entregar sempre algo que além do que ele esperava, e principalmente isso definiu o que o artista é, assim como falou. Já tive vários artistas que têm uma identificação pentecostal e ele quer um trabalho 100% congregacional ou worship. Então é meio complicado, assim. Então eu sempre tento explicar o dos porquês, né? Entendi.
Então é do mesmo jeito contrário, um artista super moderno quer entrar numa de cantar pentecostal aí meio não dá, é super complicado, são outros públicos, são outros. Eu tenho gravado muito artistas da igreja adventista, que é um outro tipo de artista. Tem um lado mais poético, tem um lado mais ligado a MPB, bem diferenciado. Muito diferenciado da nossa música congregacional. Eu ia falar comum, mas não é exatamente comum, mas padrão, né? Que a gente tem como assim, mais comum. Uma mas... música congregacional mesmo, igreja. Igreja. E tem música que se toca em igreja e tem música que só se toca em plataformas digitais, Total. em rádio. Existe, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Tu falou que já produziu alguns da Todá e eu ia falar. Quero mandar um abraço à nossa amiga Raquel Oliver, que esteve aqui conosco. Tem lá, pode entrar no nosso canal do YouTube, que você vai ver lá o episódio da Raquel Oliver. E um grande abraço para Raquel, que esteve aqui no lançamento da última canção dela. Ah, que legal. Isso. E a gente estava conversando e fiquei feliz de saber que nessa semana ela bateu os 5 milhões de visualizações na última canção dela. Obrigado aí pelo seu carinho, Raquel. Abraço para você e todos os seus fãs. Você está acompanhando o podcast, pode chegar. Quero te convidar a você fazer parte dessa família. Quero convidar você a abençoar esse projeto. Aí, entra aí na nossa rede social, acompanhe, divulga, curta, compartilhe. Seja um dos nossos patrocinadores, tá ok? Quero mandar um abraço também para Brutus Barbearia, que cuida. Eu estou num déficit lá com o meu amigo Lucas. Essa semana eu passo lá para a gente fazer a manutenção. E o Lucas também cuida do nosso visual. Eu tô barbudo por causa dele, né? A gente tá numa guerra, eu tô querendo tirar. Não tira, pastorzão, demorou a ficar bonitinho assim. Mas a gente vai conversar. Vamos chegar, vou botar mais serradinha, tá bom? Vamos chegar no meio termo. Mas eu quero mandar um abraço aí, fica na Avenida Maricá, ali bem próximo, num supermercado muito famoso. Brutus Barbearia, pode entrar aí. A gente vai colocar também o @. Gravamos aqui no nosso estúdio, na Norte Estúdio, né? No Gabriel aqui também vai colocar o @ para vocês. E hoje, mais uma vez, contamos com o apoio também do nosso amigo Felipe Brito, da Cena Music. Olha, eu te convido a você entrar no Instagram da Cena Music e chegar lá, verificar um projeto chamado Você na Cena. É um projeto fantástico, onde você vai ter uma grande oportunidade, talvez a maior oportunidade da sua vida, para que você ponha em prática aquilo que Deus já colocou no seu coração. Aproveitando essa oportunidade que nós estamos falando de várias coisas, eu quero abrir agora para o nosso amigo Felipe, nosso produtor, para que ele possa honrar as pessoas que honram a vida dele, né? Falar do seu estúdio, fala aí, deixa o @ do seu estúdio, falar das pessoas que têm te ajudado, seus patrocinadores, se você tiver. O momento é seu, fica à vontade, fale para sua câmera aí. Ah, legal. Um abraço. Agradecer primeiramente a todos pela oportunidade. Não tá acabando não, tá? Ah, tá. O cara já se despediu, já levantando, né? Tchau. Quero agradecer a todo mundo, a equipe, meu amigo, irmão, quase primo, a gente tem quase já irmão de carteirinha já, Felipe Brito, da Cena Music, um time, meu pastorzão, meu vice, o pastorzão PV, irmãozaço, e deixar o Instagram do meu estúdio, Estéreo Studio Music, pode seguir lá, Felipe Oliver, OFC também. Fala de novo no Instagram do estúdio. Estéreo Studio. Faz pausadamente para que a pessoa possa. Sim. A gente vai colocar @. Estéreo Studio Music, o @ do estúdio, né? E também tem o meu, que também tem um link para lá. Felipe Oliver OFC. E agradecer a todos os meus clientes, meus artistas, pela parceria de sempre. E é isso. Vamos falar dos seus artistas, então. Claro. Vamos falar das produções que você já efetuou. Primeiro, fala pra gente aí. Eu quero até pedir perdão, porque é muito artista, talvez algum fuja, porque isso aqui não tem nada preparado. É tudo. As perguntas vão surgindo naturalmente. Pode fugir alguém da memória dele, que eu acho difícil, mas se fugir, perdoam, né? Mas os artistas que você já produziu, né? Você pode relatar alguns? Sim, claro. Esses últimos 2 anos foram bem agitados, assim, então pude trabalhar com artistas incríveis que são amigos. Jário Bonfim, o irmãozão, a gente tô até devendo um material Bonfim, que a gente tem que gravar, gente fina demais. A gente tá para produzir um material dele acústico de músicas da harpa
Uau. Super legal. Jairo super Buffet é fora do normal, fora da curva. Irmãozaço, assim, gente fina demais. Pude trabalhar com a pastora Josiane também, já foi lá no estúdio, a gente gravou um EPzinho dela lá, com a pastora Midia Lima, que é uma amiga, super amiga da minha mãe, ela é uma amiga nossa que foi do Ministério Apacentar também, crescemos junto com o pastor Eliel Lima, congreguei na igreja junto com eles nesse período, foi muito legal. Fael Magalhães, que é um cantor incrível, você tem que trazer ele aqui, é um cara icônico, gravou todos os álbuns de sucesso da música gospel dos últimos 25 anos. Ele que assina vocal. Ele é incrível, ele faz vocal, cantor dos trabalhos icônicos da Aline Barros, de todos os cantores assim, em destaque que você possa ver, Fernandinho e etc, um cara incrível. Rafael, tá convidado, tá, filho? Rafael, irmãozão. Vai fazer um contato contigo. Irmãozão, Cleidiane também, que é uma artista da Advec, do Pastor Silas. Mas o Ministério Apacentar também, tive essa oportunidade de trabalhar nesse projeto incrível do Ministério Apacentar. E cantores também que estão começando sua trajetória e que ou começaram lá no estúdio ou estão já galgando seus estágios. Tivemos um trabalho incrível que a gente fez com o Felipe, com a assinatura do Felipe Brito, da Mari. Artista incrível. Outros artistas que a gente tá para colocar agora também. Marcos Miranda, um cantor incrível da Futura Music. Keren Carvalho também, que assinou recentemente com a Futura Music. Então a gente tem uma série de parceiros que eu com certeza vou esquecer uma galera, mas na minha última contagem assim, de projetos, a nível de números, né, acho que eu pude, entre que eu produzi, ou que eu gravei, ou que eu fiz guitarra, ou que eu fiz arranjo, ou que mixei, com certeza já passa dos 45 milhões no YouTube aí, sem sombras de dúvidas, assim. E eu fico feliz pra caramba com isso, né? Porque... O projeto que você tem assinado, Felipe, e não vamos colocar aqui porque melhor do que ela, porque o projeto não tem essa de ser o melhor do que o outro. Cada um tem a sua individualidade, mas assim, que teve o maior cache de divulgação. Vamos botar, porque hoje agora tudo se fala em curtida. Sim. Né? Números, né? E números, projeto com a sua assinatura, o pessoal saber assim, não, essa é a minha assinatura, que teve aí o maior número de visualizações. Com certeza foi do Ministério Apacentar, porque eu pude coproduzir, né, fazer os arranjos e trabalhar nele junto com o Ronald. E o Ronald, ele é fantástico. Ele é absurdo. Foi a escola da vida, assim. Mas foi um projeto... Eu fiquei chateado quando ele largou o Sérgio Lopes, tá? Eu curtia muito, cara. Eu achava que ele e Sérgio Lopes falavam a mesma língua. Eu vou dar um spoiler. Eu acredito que tem uma coisinha deles vindo, eu acho. Tipo assim, posso estar já até me adiantando, mas eu acho que tem alguma coisa deles vindo aí. Enfim, ele com certeza vai saber. Eu vou ficar devendo aqui. Vou ficar devendo, mas com certeza foi um trabalho incrível que a gente fez com o resultado assim, saindo do zero mesmo para milhões em meses. Então, para a gente chegar a entender isso, é uma grande curiosidade que eu tenho, né? Falou inúmeras pessoas que você produziu, mas de todas elas, talvez, na minha visão, tá? Uma visão crua, não uma visão profissional, que eu não sou profissional da arte. Sim. Talvez o maior desafio que você tem foi produzir o Apacentar, porque você pega um grupo que foi um dos maiores sucessos dos anos 90 e pega as músicas que foram dos maiores sucessos, cai na sua mão e fala assim, faça uma releitura. Sim. Porque nós precisamos lançar uma nova equipe relembrando essa releitura. Como é que você entra no estúdio para pegar uma canção como Sobre as Águas? Sobre as Águas, que estourou o Brasil, o mundo todo. Você tem que dar uma nova leitura, uma nova roupagem para uma música tão conhecida. Como é que é isso, cara? Não, e foi mais complicado porque eu lembro do Ronald me ligar e a gente tava, sei lá, um mês para gravar o DVD, a gente precisava terminar alguns arranjos e ele pegou Covid, sei lá, pela terceira vez. Foi aquele período de 2022, se eu não me engano, onde ninguém mais pegava Covid, ele acabou pegando o Covid, ele me ligou e falou, Felipe, tem essa música e mais umas 4 canções, mas tem essa música aqui que vai ser super importante e eu não quero fazer introdução de teclado. Não quero que a base seja teclado. Então eu quero algo diferente, com guitarra, não sei o que, e fica com Deus e tchau. E terminou a ligação. Aí eu fiquei com esse pepino na mão assim pra resolver. Eu lembro de estar no estúdio e pensar de que... mente, certamente vinha o tempo todo aquela base principal. Total. O que eu
pensei, tipo assim, como é que eu posso fazer algo pra soar moderno, não soar uma regravação, tipo assim, ao pé da letra, e não desonrar o que já foi construído, né? Aí foi Deus mesmo, aí saiu o que saiu e E é foi uma isso. responsabilidade muito grande, né? Porque você vai fazer isso e você não tem a mínima noção de como as pessoas vão receber. Ah, total. Na verdade, foram meses de trabalho e quando a gente teve os primeiros haters, vamos dizer assim, foi uma coisa que me incomodou, assim, porque a galera tem a facilidade de, em alguns segundos, tecer uma linha de comentários, às vezes ofensivo, e mal sabe que teve um trabalho de meses para concretizar o que foi feito. Mas depois, logo, o próprio Espírito Santo me ministrou, assim, porque o que veio em seguida, depois de comentários complicados, foram os testemunhos. E os testemunhos são absurdos, assim, níveis pesados de pessoas que perderam pessoas, de que aquela música, aquele trabalho foram um refrigério, foram um momento de conexão delas com o que Deus queria falar. Então, foi um momento onde, tipo assim, onde eu pude relaxar, entre aspas, onde de ver os testemunhos de pessoas que a gente nunca vai lidar, de pessoas que não estão preocupados quem era o nome de quem, se fulano tava ou não tava, se a música era mais para o worship ou não, ou se o arranjo antigo é mais bonito que o novo, ou o novo é mais bonito. Não interessa. Assim. Acabou com toda a comparação. Acabou tudo, né? tudo. Isso foi pra mim onde resolveu isso na minha cabeça. Porque você fica com esse peso de o que eu vou criar aqui, como as pessoas vão receber. E isso mudou quando eu vi os primeiros testemunhos. Assim, foi fato. Projetos futuros, Felipe. Oi? Quais são os seus projetos futuros? O que você tem em mente pro futuro aí? Então, temos muita coisa pra vir com a Cena Music, o nosso irmãozão. Muita coisa. Você tá entrando no cash agora da Cena Music? Music? Agora a gente tá... Minha carteira de trabalho já tá lá na mesa da Cena Music. Meu Deus! Eu estou esperando ele fazer meu crachá. Meu Deus, meu Deus! Chegar a minha camisa já. E a gente tem muita coisa legal pra esse ano ainda, muita coisa legal também, pro ano que vem também. Muitos artistas novos que a gente quer trabalhar. Tem artistas que já têm uma estrada e que querem uma nova modelagem. E a gente também vai assinar esses projetos juntos. Temos gravadores que a gente tá para construir um laço também. E tem muita coisa para rolar e a gente tem amadurecido bastante ideia. E muitos artistas novos que também precisam de uma oportunidade. E a gente também tá pensando nessa galera, como é o projeto do Você na Cena. Projeto que a gente conversou também pra caramba. Também tá fazendo parte do projeto. Sim, sim, né? também tô fazendo parte do projeto, que a gente não pensa também em deixar ele só numa região geográfica, né? Também a gente tá pensando no Rio e coisas fora daqui também. Enfim, a ideia a cabeça do Amado não para. E também, então, também não posso parar também, então já viu como é que é. É importante você manter a cabeça em movimento, né? É isso. Não estagnar, né? É isso. Não tem como parar, na verdade, né? Então, a gente tá com essa chama ardendo, assim, e sei que ano que vem também o bicho vai pegar. No meio dessa história toda, a gente está o tempo todo falando de um ambiente espiritual, de um ambiente gospel, da música. Uhum. Tem a profissionalidade, Sim. a profissionalização, Sim. que tem que ser importante, mas assim, e como é que você tem, como é que é o seu contato com Deus nessa história toda? Deus já mandou às vezes você segura, calma, não é assim. Ou já ouviu o Espírito Santo falando, mete o pé na porta, vai embora, que é isso mesmo, mesmo que todo mundo esteja dizendo o contrário. Como é que é a sua sensibilidade para com Deus? Na verdade, isso foi essencial para mim, como eu falei, nos últimos 2 anos, onde eu praticamente fechei uma porta para mergulhar em outra, onde eu praticamente deixei de fazer música secular. Porque com o estúdio e a rotatividade de artistas que eu estava tendo lá, eu produzia música cristã e música secular também ao mesmo tempo. Trabalhei um tempo com sertanejo, do cenário carioca, algumas coisas do pagode também. Que é muito forte. Muito forte, muito forte. Então, e recebia toda uma categoria ampla de artistas, assim, né? Então eu comecei a sentir o desejo de fechar um pouco essa porta e crescer e focar mais no nosso mercado. Eu digo no nosso mercado, mas é porque é literalmente um mercado e uma indústria onde eu me sinto bem. Porque eu sempre me senti em casa. Né? Então, sua praia.
Sempre. É a mesma língua, a gente fala a mesma língua, a gente conversa das mesmas coisas, a gente consome a mesma coisa. Então, acabou que automaticamente o meu nome, a minha produção, a minha assinatura acabou começando a aparecer mais. Então, esse foi o momento onde eu vi realmente Deus me direcionando a isso. O gospel extrai o teu melhor. Sempre, sempre. É o que eu faço parte da mensagem que a pessoa quer passar, né? Então, a letra, toda... Quando eu procuro entender o artista, eu não, a primeira coisa que eu pergunto não é qual música ele gosta de escutar, ou qual artista ele gosta de escutar. É qual é a missão dele, qual é o ministério dele, qual é qual a igreja que ele congrega, qual é o tipo de mensagem que ele fala. Você precisa entender a personalidade do artista para que você possa criar algo dentro daquele do perfil, né? Total. E eu sempre tento tirar muito do artista essa linguagem autoral, né? De você realmente compor as suas músicas, ou pelo menos componho com ele baseado no que ele tem de ideia, do que ele tem de visão, porque ele pode não ter a aptidão do play, da tocada, da composição, mas isso é algo onde eu posso trabalhar com ele, entendeu? Mas eu prefiro que eu crie isso algo novo com ele, eu consiga extrair do coração dele isso, do que literalmente eu só ligar para um amigo que tem uma música bonita e que vou pegar aquela música. A música não basta ser bonita, ela tem que ter uma história, ela tem que ter um propósito, né? Tem que ter uma mensagem, né? Nossa música, ela tem... esse é o nosso diferencial para cantor qualquer secular, né? Nossa música tem um propósito. Nunca é vazia, assim. E não pode ser também, né? Eu tenho total convicção nessa afirmação. Felipe, a gente está terminando o nosso podcast. Eu quero pedir para que você aproveite essa oportunidade e deixe um recado para sua família. Claro. Principalmente, sua esposa, seus filhos. Eu gosto de dizer isso, tá? Quando a gente casa, a nossa família é esposa e filhos. Papai e mamãe vira parente. Sim. Né? Os parentes que a gente é abusado, né? Que vai lá e mexe na geladeira, mas é parente. Gostaria que você deixasse um recado primeiro para sua família, claro, e depois para as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Claro, claro. Vai ser um prazer. Minha esposa, que está com minhas filhas, com certeza dormindo essa hora. Um beijo para todas elas. São o raio de felicidade assim, total na minha vida. É por elas sempre. Minha família também, digo meus pais, meus pastores, né? Que são os meus pastores, que estão em casa também, com certeza, descansando essa hora. E um recado para todos os artistas de nossa música gospel: confie na mensagem que Deus tem dado ao seu coração, confie na palavra que foi depositada com você, confie na promessa, respeite o processo e vamos para cima, vamos quebrar tudo, vamos sonhar alto aí. Legal, bacana. Felipe Oliveira, aqui conosco no podcast, pode chegar. Para finalizar, querido, nós queremos pedir para que você também deixe aí um recado de Deus para o coração daqueles que estão nos acompanhando agora. Para nós foi uma honra e uma satisfação estar contigo. Prazerzaço. Tá bom? Muito obrigado por você ter nos atendido, né? E vamos embora para cima, bora fazer dar certo. Tá isso, bora sim, vamos embora para cima. Bom. Prazerzaço. Deus abençoe sua vida, tá? Misericórdia, querido. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe sua vida.